Olá, gente, tudo bem? Bom, então hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto que faz tempo que eu estou pensando, analisando, repensando, pesquisando mais, colocando assim, deixando as ideias se assentarem para eu falar com mais fluidez, assim, falar com mais naturalidade, de uma maneira que alcance o que eu quero, né? Assim, que passe bem a mensagem que eu quero falar com vocês aqui, que é a respeito da obesidade. A obesidade é um distúrbio biopsicossocial. Por isso que é tão difícil tratar, né? Difícil tratar a obesidade. Então, na questão biológica, né, que é o bio, a pessoa pode já ter uma predisposição genética, uma tendência, né, uma predisposição familiar a ter um metabolismo mais lento, né, mais baixo, também um tipo de preferência alimentar que às vezes é da pessoa mesma, é inata, então já prefere alguns tipos de alimentos que são mais calóricos, né, e nessa base biológica dá para intervir, né? A medicina pode ajudar com a questão de medicamentos e também orientando a fazer a atividade física. Então aí tem, né, as especialidades médicas que vão cuidar dessa pessoa, da obesidade. Então muitas vezes, gente, tratar da obesidade não exclui o uso de medicamento, principalmente quando uma porcentagem considerável nessa questão biológica. Então, você normalmente tem pessoas na família que também têm problemas com peso, dá para observar que você engorda numa velocidade e num volume muito maior do que a média das pessoas, certo? Por exemplo, num fim de semana que você extrapola muito o seu metabolismo, por ser mais lento, você muda de peso, assim, literalmente do dia para a noite, ou da noite para o dia. Então, essa base biológica pode, né, ter ajuda medicamentosa e a orientação para atividade física frequente. Bom, agora vamos para a parte psicológica, né, que é o psico, né? Então, tem a ver com a história de vida, tem a ver com, vocês sabem, a boca acaba se transformando numa fonte de aconchego, né, para o ser humano, para essa sensação de vazio existencial, desamparo. Então, desde pequeno ali, quando a criança não pode ser atendida prontamente pela mãe ou pelos cuidadores, começamos a incentivar a usar a chupeta, né? Porque enquanto está com a boca ali ocupada, esse movimento, esse ato, né, de sucção acalma, né? Então tem a ver com desamparo, com essa sensação assim de que a gente está sempre precisando de alguém ou de algo para estar sereno e tal. Bom, vocês já sabem, né, que depois da chupeta a gente não fica muito sem coisa na boca pro resto da vida. Vem as balas, algumas pessoas veem alguns vícios como cigarro, bebida, o dedo também, né? Chupar dedo, sei lá, roer unhas, coisas assim que parece que a boca pede por estar ocupada, né? Isso dá uma certa calma. Bom, então é muito forte a boca como instrumento um instrumento atenuador, né? Dessa sensação do desamparo, de incompletude, que muitas vezes se manifesta assim como se fosse um buraco no estômago, né? Um buraco no estômago, uma sensação que parece com a fome. Então, isso é chamado de fome emocional. Então é preciso distinguir isso claramente, para que você não corra o risco de você estar precisando de se sentir amparado, calmo, e você confunde com fome e ingere muitos alimentos e engorda. Bom,
Então, para não correr esse risco de comer para aliviar essa sensação, a gente precisa saber disso, a gente precisa saber que muitas vezes a gente come por fome emocional. Esse buraco no estômago, né, como eu chamei aqui, muitas vezes não é fome. Então, você precisa, usar a sua razão. Tipo, não, eu almocei há 1 hora atrás e não há razão para eu estar com fome. Eu tô com vontade de comer por emoção, por algum outro motivo, não por questão de nutrição. Então, daí você distrai, você faz um outro tipo de atividade. Por isso que aqui eu sempre falo, né, da literatura, também, né, gente, é claro, a questão do trabalho, todas as coisas que a gente pode e deve e tem, né, e precisa que fazer, todas essas coisas. Quem é que nunca experimentou quando está de férias do serviço ou da escola, extrapolar na alimentação e, né, engordar? Talvez em um mês engordar bastante. Então, tá muito bem provado isso, certo? Então, assim, quando a gente faz isso de comer para aliviar essa sensação de vazio, né? O que acontece é que na hora realmente dá aquele prazer, um prazer imediato. Principalmente quando é relacionado a doces, chocolates, né? Só que depois, né, pouco tempo depois, vem aquela sensação, a sensação que assim, a gente acaba se deprimindo, entre aspas, não é a doença, a depressão, mas ficando para baixo, né? E isso aumenta a situação de desconforto por causa dessa tristeza de muitas vezes engordar demais, né? E isso acaba limitando a nossa saúde, limita a nossa atividade física. Às vezes a gente estava aí engajado, né, adotando uma atividade física e a gente engorda, aí a roupa já fica apertada, e a gente não consegue manter aquele ritmo que já estava. Então, acaba limitando a gente até nas coisas que a gente já estava progredindo. E também no ponto de vista estético, né, gente? Não dá para negar que não é nada legal pra gente, primeiro pra gente mesmo. A gente veste uma roupa, a roupa tá, não tá cabendo, não tá bonita, infelizmente, porque você veste uma roupa do tamanho que você estava usando, só que agora você engordou, a roupa não fica legal mais, é assim mesmo. Então traz limitações na saúde, para a prática da atividade física e também no ponto de vista estético. Agora vamos falar sobre o aspecto cultural, que assim é bastante significativo também. Ele interfere sobre a obesidade de duas maneiras. A primeira é que atualmente, né, de uns anos para cá, de algumas décadas para cá, criou-se uma condição muito fácil para a gente ter acesso a alimentos, né, em toda esquina, em todo o mercado. Quando eu era pequena, quando eu era mais nova, por exemplo, não tinha tantos supermercados, né? E a gente comprava mais alimentos básicos para se preparar em casa. Dificilmente a gente achava um sanduíche para comprar, uma pizza para comprar. Então, assim, a oferta desses alimentos fáceis, né? Hoje é assim, impressionante. Então, você tem que está decidido a comer melhor, senão você vai mesmo, porque é muito fácil. Então, antigamente era uma alimentação mais regular, né, com hábitos mais brasileiros aqui para nós, por exemplo, arroz, feijão, carne, salada, e não tinham muitos lanches, né? Então, eram alimentos mais saudáveis, preparados geralmente em casa, sem conservantes, sem muito sódio e por aí vai. E também naquele tempo tem uma outra situação, a gente andava mais, né? Naquele tempo onde não tinha tanta oferta de comida assim. Então a gente andava mais, a gente era mais ativo e até dentro de casa mesmo, né? Não tínhamos controle remoto, mesmo quem tinha carro, o carro era diferente do de hoje, a gente usava a manivela para subir o vidro, todos tinham direção, a direção que não é hidráulica, né? Então, até para dirigir a gente gastava mais energia do que os carros de hoje. Bom, hoje
Carro quase todo mundo tem, transportes públicos ninguém mais anda praticamente, né, gente? Então, a gente tem pouca locomoção física, certo? Então, junta essas duas coisas, grande oferta de alimentos não saudáveis e pouca locomoção. Isso é o que o aspecto social hoje oferece para a população. Então, e agora interessante, naquela época as pessoas não engordavam, não era comum, tanto é que quando tinha uma pessoa muito gorda, ela era motivo de... ela era destaque, né? Então era motivo das pessoas até fazerem piadas. Por exemplo, na época que eu estava na escola, que eu era mocinha, assim, dificilmente tinha pessoas gordas. Era uma ou outra, então elas se destacavam, né? Bom, e engraçado que naquela época a questão social era diferente, né? E cultural era diferente. E engraçado que não se promovia a magreza. Até porque, né? Não tinha muito, nem se falava muito nessas questões, sabe? Magreza, gordura. É muito interessante isso. Bom, também o tipo de trabalho naquela época, né? Além da questão de transporte, tinha o tipo de trabalho. Muitas pessoas, a maioria da população, trabalhava de serviço braçal. Então gastava-se muita energia, então as pessoas não engordavam com tanta facilidade. As pessoas que tinham acesso a mais privilégios, talvez criassem ali um pouquinho, né? É a chamada barriguinha da prosperidade, né? Então as pessoas que tinham acesso a mais alimentos, assim, mais alimentos diferentes, que às vezes eram até importados, pessoas que tinham um carro mais, sei lá, né? Ou que trabalhavam em lugares, tinham um estilo de vida um pouco mais folgado, elas poderiam, assim, até engordar um pouquinho, mas nada comparado com o que a gente vê hoje, tá? Então, era até bem aceita essa tal da barriguinha da prosperidade, né? Mostrava, era até um pouco chique, mostrava que a pessoa tinha uma vida confortável. E não chegava, né, a ser um problema de saúde pública como é hoje, né, gente? Então hoje inverteu tudo. Valoriza-se muito a magreza, mas culturalmente tem essa superexposição a tudo o que engorda. Acesso imediato, fácil para alimentos que engordam. E aí vem a questão das dietas. Agora sim que o bicho pega. Dieta pode ser traduzida como restrição alimentar. Então, não tem como dar certo por muito tempo, porque toda restrição vai criando, assim, com o tempo, uma frustração muito grande, sabe? E toda proibição aumenta o desejo. Então, se você falar, não coce o nariz, pronto, acabou. O seu cérebro já recebeu a informação de coçar o nariz e você vai acabar coçando esse nariz. Então a restrição alimentar acaba gerando compulsão alimentar, que é você comer assim, sabe? Um pacote todo de bolacha, sabe? Um vidro de refrigerante. Assim, em pouco tempo você devora as coisas e nem sente muito, nem dá tempo de sentir prazer. Então, essa que é a verdade. A restrição alimentar gera compulsão alimentar que acaba provando que dieta para emagrecer não emagrece. O que funciona mesmo é a gente, né, o indivíduo, entender o mecanismo como um todo, sabe? Entender que tem necessidade, assim, de haver um processo de reeducação alimentar. E isso é lento, não é fácil, é trabalhoso, mas que realmente a gente precisa, né? A pessoa precisa aprender a comer a comida saudável, uma comida nutritiva, e precisa se exercitar, que essa é a minha bandeira aqui no Feliz de Propósito, mostrando que o nosso corpo ele é ávido por movimento, ele gosta de se movimentar, então ele foi feito para isso. Então precisa abrir o coração, abrir a cabeça para a questão do treino de atividade física frequente.
e refazer toda a relação da gente com o ato de comer. Essa é a minha grande luta ainda, porque a atividade física eu realmente adotei e adoro praticar. Mas na questão do comer, eu ainda estou caminhando a passos lentos. Às vezes a gente progride bastante e escorrega, sabe? E volta 10 casas no processo, mas dia a dia, um dia de cada vez. Então, talvez uma das coisas mais importantes e talvez a mais difícil é aprender a comer mais devagar, sabe? Fazer daquela hora da alimentação algo diferente de só pôr para dentro. Então, eu tenho até um livro aqui em casa que fala de meditação, assim, para leigos, né? Para pessoas que nem querem, que não querem exatamente entrar nos pormenores da ideologia, das coisas da meditação, mas que querem ir mais devagar na vida, então, no sentido de ter mais serenidade, né? Então, ali mostra que na hora de comer, há exercícios que a gente pode fazer. Por exemplo, você pega um alimento e você começa a fazer daquilo um momento meditativo, como: puxa, como eu gosto desse alimento, como esse alimento é saboroso, quem será que cuidou desse alimento até ele chegar aqui? Nossa, quantas pessoas não passaram, né, pela cadeia, assim, pelo processo de plantio, de colheita, de venda, de armazenamento, de conservação, até chegar a mim. Puxa, como sou abençoada por ter esse alimento, quantas pessoas contribuíram para que eu tivesse acesso a esse alimento. Eu tive acesso através do meu trabalho, através da... Entende? Então se torna você vai tendo uma relação diferente com o alimento do que antes. Que antes é uma relação abusiva. Tanto a gente abusa do alimento, como ele também escraviza a gente, né? Bom, então olhar para o alimento de uma maneira assim, olhando para a questão, ver que ele faz bem para a saúde, não só obrigatoriamente que seja gostoso, né? E digo uma coisa aqui, os alimentos que nutrem são gostosos também. Daí você vai aprender várias coisas, né? Preparar, a melhor maneira de preparar os vegetais, por exemplo, que às vezes há muita confusão. Muitas pessoas falam que os vegetais não são tão saborosos quanto as coisas adocicadas e tal. E isso é uma falácia, isso não é verdade verdadeira, porque quando a gente aprende, desde a escolha do alimento até o preparo, a gente faz toda a diferença para ter um alimento muito saboroso. Então, uma série assim, de estratagemas para mudar os hábitos de estilo de vida e de alimentação. Então, a vida precisa ser mais ativa e a alimentação precisa ser mais serena, tá? Essa é a única forma a única fórmula que realmente dá certo, sabe? Mais atividade física e melhor alimentação, no sentido de pensar mais em nutrição do que em se encher, né? E ter paciência, porque é um processo, ele pode ser lento, mas tenha certeza de que ele é progressivo e gradual. Então, hoje, por exemplo, se eu olho para trás, eu estou muito à frente do que eu estava há 7 anos atrás, certo? Então, é a única forma de sustentar, né, um novo patamar de peso e mantê-lo, né, inclusive, por toda a vida, ao longo de toda a vida. O resto, gente, infelizmente, é fracasso garantido, tá? Esse monte de dietas, na verdade, as dietas, no fim das contas, no caminhar, elas na verdade engordam, porque o indivíduo ele perde peso naquelas poucas semanas ou meses que ele aguenta a restrição, certo? E lá na frente ele vai compensar isso porque ele acumulou frustrações, né? E vocês sabem, toda frustração e proibição só aumenta mesmo o desejo. E aí você vem com tudo, né? Então, definitivamente a restrição não é o caminho para vencer a obesidade. Que é algo, né? A obesidade é algo tão nocivo à saúde, precisa ser encarada da maneira correta.
Cerca da metade da população mundial hoje em dia já é obesa e obesa ou está no sobrepeso, ou seja, está ali já na beiradinha de diagnóstico de obesidade. Então é uma questão muito séria. Essa questão cultural, eu me lembro assim, eu tenho um paralelo para fazer com vocês. Eu sou de uma época que se promovia o uso do cigarro, se promovia fumar, era chique. Tinha nos filmes, as pessoas mais influentes fumavam, sabe? As cenas dos filmes, né? As cenas de Hollywood, das novelas, era lindo, assim, eles punham o glamour ao lado do ato de fumar. As propagandas de cigarro eram lindíssimas, eram as mais bem feitas, com as pessoas mais lindas. Então, você veja só, em toda a casa, um dia desse eu estava vendo uma entrevista antiga de uma pessoa que eu gosto muito e ela estava fumando lá durante a entrevista, era impressionante. Hoje em dia isso é totalmente impensável, né? Uma pessoa fumando dando uma entrevista. Então, vocês vejam só, assim que começou a conter a propaganda, o incentivo ao fumo, foi diminuindo o vício na população em geral, né? Hoje em dia ainda há muita gente que fuma, mas não se compara ao que era antigamente. Então eu comparo aqui o cigarro e a comida, mostrando que hoje em dia há extrema oferta de alimentos não saudáveis. Então nós temos decisão sobre isso. Nós não precisamos esperar que proíbam certos tipos de alimentos e não vão fazer isso, tá? Eu até tenho por mim que esse pessoal da indústria do cigarro, sabe? Entenderam? Eu acho que eles migraram para a indústria da alimentação e talvez para a indústria dos remédios, porque a população hoje, infelizmente, está obesa, a grande parte, e com muitos problemas de saúde, que inclusive tem a participação da obesidade, né? São chamadas as situações de comorbidades, né? A pessoa, o peso dela ele abre a porta para vir várias outras doenças e as pessoas, inclusive atualmente, né, com o vírus, eu vejo isso. O vírus não é, além sim dele ser muito contagioso e forte, ele pegou a população mundial na pior época, não é? Onde cerca de metade da população tem problema com obesidade. A obesidade, ela faz o organismo ser um organismo inflamado. As células da gente começam a ter problemas. Vocês imaginam um vírus pegar a população numa situação dessa? Diferente, por exemplo, da gripe espanhola, né? Na época da gripe espanhola, 1918, eram raros, né, casos de obesidade. O problema era outro, né? Eram problemas de higiene, falta de desenvolvimento ali na questão de saneamento básico, não tinham vacinas, não tinha antibiótico, né? Não tinham muitos remédios básicos. Hoje nós temos toda uma gama enorme de remédios, asepsia, né? Temos álcool gel, um monte de produto, mas temos, em geral, uma população com um corpo doente. Então, isso aqui foi só um adendo. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que isso incentive vocês a adotarem uma vida mais saudável e saibam que é uma caminhada, é um processo. Não desistam, sabe? Às vezes, como eu disse para vocês, eu sempre digo que alimentação e atividade física são como duas asas. Nós precisamos das duas bem para poder voar bem e bem alto. A minha asa da atividade física eu considero que tá ok, eu aprendi a gostar, tenho prazer em fazer. A minha asa da alimentação ainda está em processo, eu preciso mesmo assim, sempre cuidar dessa asa. Então, espero que isso tenha servido para alguém. Até a próxima, então amanhã tem treinão. Tchau!